Vamos lá, Tiago capítulo 2, versículo 20, é o nosso ponto de partida, vamos lá. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Irmãos, por que Abraão, ele foi chamado o amigo de Deus? Porque ele era mais alto, mais baixo? Ele era mais gordo, mais magro? Não, irmãos. O Abraão foi chamado amigo de Deus porque a fé dele chamou a atenção de Deus, pessoal. É a fé. Quer dizer, o que fez o Abraão ser chamado amigo de Deus foi a fé que o Abraão sempre teve. Quer dizer, o que faz uma pessoa fechar uma amizade com Deus é a fé, irmão. Pastor, eu sou uma pessoa que eu quero agradar a Deus. Como é que eu tenho que fazer para poder agradar a Deus? O Senhor, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ter fé. Quer dizer, nós temos que ouvir a palavra, aquela palavra falar ao nosso coração, e nós agirmos na fé em cima daquela palavra, seja qual for o mal. Quer dizer, quando aquela palavra vem, e o próprio Senhor, ele diz, né? A fé sem a obra, ela é morta. Por exemplo, eu ouço a palavra de Deus, eu assisto os programas, eu venho na igreja, mas só que eu não estou agindo na fé. Quer dizer, então, essa fé que eu estou tendo, é uma fé sem obra. É uma fé que eu não pratico aquilo que eu estou ouvindo. Quer dizer, quando nós ouvimos a palavra, por exemplo, nós vamos ter um testemunho na novela da vida real, não só um, nós vamos ter dois lindos testemunhos de prosperidade aqui, de um pessoal que está, graças a Deus, para a glória do Pai, sendo abençoado. Quer dizer, por quê? Porque eles ouviram a palavra de Deus e tiveram atitude de agir em cima daquela palavra. Porque não é só ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, olha o que o Senhor diz aqui, ó. Você quer ter uma fé aperfeiçoada? Pastor, uma fé aperfeiçoada eu preciso. É maravilhoso ter uma fé aperfeiçoada. Como que vai aperfeiçoar a fé? Está escrito aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Bem vês, no versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. E que pelas obras, a fé foi o quê? Aperfeiçoada. É pelas obras, irmão. Se você quer ter a sua fé aperfeiçoada, você tem que praticar. A fé tem que ser praticada. Você vai ver alguém sem Jesus e você vai falar de Deus para essa pessoa. Você vai lembrar de alguém e você vai orar por essa pessoa. Quer dizer, você vai vir para a igreja e você vai procurar não ser mais uma pessoa para sentar nessa cadeira aí, nessa poltrona e ficar na igreja, não. Você vai praticar. A fé, para ela ser aperfeiçoada, ela precisa ser praticada. Quer dizer, nós precisamos, porque ele diz que as obras é que aperfeiçoam a nossa fé. Então começa a praticar a fé, começa a orar, começa a falar com Deus, começa a meditar. Até o missionário tem falado, né? Você vai lá, pega lá uns 3, 4 versículos, 5 versículos na hora de dormir. Deus falou com você, ali você já para, e ali você já começa a falar com Deus. Quer dizer, você não tem só uma fé, você tem a fé e tem as obras. Você vê o missionário, né? Eu estava vendo, no dia 7 de setembro, puxa vida, né, irmãos? Ele recebeu um convite para poder estar ali, ao lado da maior autoridade no Brasil, que é o presidente da República. Ele recebeu um convite. Sabe o que é isso, irmão? Recebeu um convite. Quer dizer, ó, eu fui convidado
por quem? O presidente quer conhecer, mas só que pega a história. Como que aconteceu isso? O missionário tinha 6 anos de idade, ele aceitou Jesus, pessoal. Com 6 anos de idade, ele tomou a decisão de servir a Deus. E se você pegar a história dele, quando ele estava lá em torno dos seus 12 anos, ele viu a primeira televisão ali na frente dele. Irmãos, e o que ele falou? Ele falou de obra. Ele não falou só de fé. Tem gente que fala de fé, mas não fala de obra. Então, irmão, na fé você está fazendo o quê? Você tem orado, você tem buscado, você tem se consagrado, você tem falado com Deus, você tem procurado um lugar para você poder falar de Deus para as pessoas. Dentro da sua casa, você tem declarado que você e a sua casa vão servir a Deus. Você tem praticado essa fé, porque o missionário falou assim: Senhor, se o Senhor me permitir, eu vou pregar o evangelho na televisão. Irmãos, isso é fé e é obra. Se o Senhor permitir, eu vou aceitar o Senhor. Tudo bem, mas depois você vai fazer o quê? Não, mas eu vou aceitar, mas e depois? Aonde você estuda, você vai falar de Deus? Aonde você mora, você vai falar de Deus? Aonde você trabalha, você vai falar? Você vai ver alguém ali sofrendo? Porque a fé, ela tem que ser acompanhada de obras. É isso que eu estou falando hoje, desde a primeira reunião, 7 horas da manhã. Nós estamos na 13ª reunião hoje, e eu estou falando, a fé sem a obra, ela é morta. Aí você pega, missionário lá recebendo uma honra para poucos, né? Foram poucos ali, os mencionados, os nomes mencionados, foram muito poucos que estavam lá, e o nome dele foi mencionado. Pastor, mas que honra! Então, mas a honra vem, quem dá essa honra é o Senhor, pessoal. É Deus que dá essa honra. Mas se você pegar a história, o missionário, juntamente com outros pioneiros, foram os primeiros a enfrentar os demônios, irmão. A chegar na televisão e falar assim: olha, esses demônios não têm domínio sobre vocês. Esses demônios estão amarrados. Eu paraliso a ação desses demônios em nome de Jesus. E foi luta. E foi batalha, ele era ameaçado de morte. As pessoas falam: se você continuar falando, se você ficar... Mas só que o que ele fez? Ele enfrentou, ele fez a obra. Se ele tivesse uma fé morta, irmãos, quem tem a fé morta, tem história zero. Coloca isso no teu coração. Quem tem a fé morta, não tem um filho na fé. Tem ninguém. Ninguém que ela ganhou para Jesus, ninguém, não tem uma pessoa que ela tenha, ou às vezes ganhou, ajudou também, que às vezes aquela pessoa já estava no caminho, né? Aí ela só ajudou, ela deu uma força para a pessoa, deu uma palavra, citou ali um versículo, falou. A pessoa que tem uma fé verdadeira, ela tem história para contar, irmão. Ela fala: pastor, um dia eu estava lá orando, sabe? Deus me deu uma palavra, aquela palavra veio, as lágrimas me desceram aos olhos, e ali eu tomei uma decisão, ali eu falei com Deus. Isso é fé verdadeira, irmão. Isso é fé de quem realmente está. Agora a pessoa, ela tem uma fé, só que essa fé não está sendo aperfeiçoada. Por quê? Porque não tem obra. Não tem uma consagração para ela poder contar. Ô irmão, que dia que você fez uma consagração? Irmão, poxa vida, eu me consagrei. Você quer ver? Vai em 2 Reis capítulo 2. 2 Reis capítulo 2. Irmãos, uma igreja que tem fé com obras, ela é abençoada, irmão, em nome de Jesus, ela é abençoada. Você pode ver, você está junto de pessoas que fazem a obra com você, a obra vai, a obra cresce, Deus abençoa, porque tem fé e tem obra. Agora, só a fé, sem a obra, é morta. Isso foi Deus que falou. Uma fé sem obra, ela é morta, não vai adiantar, não vai ser aperfeiçoado. O Abraão foi chamado amigo de Deus, foi por causa da fé que ele teve. É a fé, quer dizer, a fé, você sabe que aquela mulher... teve uma mulher, pessoal, hemorrágica, né? Ela não podia nem entrar na cidade, porque ela era hemorrágica.
ela seria apedrejada, ela seria morta. E ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, né? Tinha gastado tudo já para tentar ser curada, não conseguiu. Mas ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. E ela podia ter falado e ficar parada, né? Só a fé. Mas não, foi a fé com a obra. Ela foi atrás, irmão. E ali ela entrou lá no meio do povo, e ali ela ficou, e daqui a pouco o que aconteceu? Ela conseguiu, irmãos, tocar em Jesus. E foi um toque que ela tocou ali na veste, que Jesus falou assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram assim, mas todo mundo te aperta e o Senhor fala, alguém me tocou? Ele falou, não, alguém me tocou. E eu senti sair de mim virtude. Aquilo não é só fé, é fé com obra, é fé com atitude. Pastor, eu sou uma pessoa que eu quero prosperar. Você quer prosperar com Deus? Quero. Então você vai ter que ter atitudes que envergonham a miséria. Se você quer prosperar com Deus. Você vai ter que ter atitudes que contrariam a miséria, que vão contra a miséria, que vão contra a avareza. Essa atitude que você vai ter, por quê? Porque o Senhor, Ele só passa a ter a ver com uma vida financeira de uma pessoa, quando uma pessoa se torna dizimista e ofertante. Antes dela se tornar dizimista e ofertante, o que o Senhor tem a ver com a vida financeira de uma pessoa que não é dizimista e nem ofertante? Ele não tem nada a ver com a vida dessa pessoa. Ela pode ser uma pessoa bem-sucedida? Pode. Mas Deus só tem a ver com a vida financeira de uma pessoa quando a pessoa se torna dizimista e ofertante. Imagine só, a minha tia me deu R$50. Aí eu pego R$50 da minha tia, eu preciso dar R$5 de dízimo. Mas eu não dou. Deus está olhando para mim. Eu dei R$50 para ele ficou com 5. Se eu der 1.000, ele vai ficar com 100. Se eu der 100 mil, ele não vai devolver os 10 mil. Por que eu vou dar 1 milhão para ele, se ele não vai dar 100 mil de dízimo? Aí ele vai procurar um dizimista. Você é dizimista fiel? Ele vai colocar na tua mão. É na tua que ele vai colocar. Se é ofertante, ele vai colocar na tua mão. Ou você acha que ele vai dar a prosperidade dele com quem não tem nada a ver com a obra? Com quem não está nem aí com a obra de Deus? Para que ele vai fazer isso? Qual que é a razão dele fazer isso daí? Quer dizer, e às vezes a pessoa, ela não tem a fé para poder ter esse entendimento. O que o Jacó falou? O Jacó tinha uma vida, Deus não tinha compromisso com a vida financeira do Jacó. Não tinha. Aí chegou um dia, o Jacó fez o quê? O Jacó parou e falou assim, Senhor, a partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor me der, eu vou lhe dar o quê? O dízimo. Pega a história antes do Jacó fazer esse voto e depois. Mudou tudo. Mudou toda a história do Jacó. Por quê? Porque ele falou, a partir de hoje, tudo que o Senhor me der, eu vou dar ao Senhor a parte do Senhor. Irmãos, o que Deus prosperou Jacó, chegou uma hora, irmão, que Deus prosperou tanto Jacó, até que ele seguiu o caminho dele. Antes dele seguir o caminho dele, imagine só uma pessoa bem-sucedida, chegando para o Jacó e falando assim, não vai embora não, faz o teu salário. Pensou? Quanto você quer para não ir embora? Pensou se olhar e falar assim, eu quero tanto. Então fica aqui comigo. Não. Ele sabia que Deus era com ele. Por quê? Porque ele fez um voto. Tudo que o Senhor me der, eu vou devolver a parte que é do Senhor. Aquele momento, irmãos, a fé se tornou, se juntou com a obra. Porque tem gente que tem muita fé, mas na hora de agir, irmão, não age não. Na hora da pessoa agir, ela não age na fé. Ela não age dessa maneira.
a maneira que ela age, quer dizer, ela tem a fé, mas a obra, ela é muito tímida na hora da obra. Ela faz meio assim que não é com ela, entendeu? Não, sei não entendi direito, o que é para fazer, né? Eu não entendi, acabou, agora que eu ia ajudar, agora que eu ia dar. Não, irmão, não pode fazer de desentendido. Se você quer prosperar com Deus, você tem que dizer, meu Deus, eu vou ter um compromisso com o Senhor. Olha aí, ó, 2 Reis 2, segundo livro de Reis, tá? Capítulo 2, foi quando o Elias estava falando com Eliseu, né? Fica aí e tudo mais. O Eliseu falou, eu não fico não, eu quero a bênção, né? Ele entendeu que tinha uma bênção, mas nós temos que ficar abertos no mundo espiritual para entender quando tem uma bênção. Por exemplo, todas as pessoas que passaram hoje por aqui, elas entenderam, como eu também entendi, que tem uma bênção de Deus para nós. Tem uma bênção de Deus para... não, pastor, tudo bem. Não, você tem que entender. Pegar aquela bênção e falar, não, a minha vida vai ter um antes e depois, em nome de Jesus. Olha o que ele falou aí para o Eliseu, ó. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Olha aqui que o Elias fez, pessoal. Ele abriu as águas e passou no seco. Isso daí o que é? Poder de Deus, irmão. É poder de Deus ou não é? Não é poder de Deus isso, pessoal? É poder de Deus. Ele foi, pegou a capa, abriu, passou no meio, os profetas vendo, todo mundo ali vendo. É poder, irmãos, é poder de Deus. E esse Deus que liberou aquele poder, está vivo ou não está? Está aqui com a gente ou não está? Amém. Porque não adianta só você crer que o Deus que o Elias invocou, abriu aquelas águas para ele. Você tem que crer que ele está aqui com você também. Que ele está aqui comigo também. Porque senão você vai acabar crendo no Deus do Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas se você não falar, ele é o meu Deus, ele não vai poder mudar a sua história. Ele muda a história da pessoa que diz, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Eu só tenho um Deus, um único Senhor. E depois que ele abriu aquelas águas, olha o versículo 9, ó. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço que haja porção dobrada, e teu espírito sobre mim. Ele falou para o Elias pedir. Ele falou para o Eliseu pedir, né? Pede o que você quer. Irmãos, deixa eu perguntar. O Eliseu pediu algo pequeno ou algo grande? Pequeno ou grande? Não é para pedir, irmão? Tem que pagar alguma coisa para pedir? Não. Então vamos pedir grande ou vamos pedir pequeno? Pedir grande. Você não paga nada. O Elias falou assim para o Eliseu, ó, pede aí o que você quiser. O que você quer? Ele falou assim, já que é para pedir, por exemplo, ter sonho, não é bom sonhar? Se você vai ter um sonho, que sonho que você vai ter? Irmão, fala para Deus o teu sonho. Deixa eu ver. Eu queria tomar um sorvete na padaria. Irmãos, fala para Deus o teu sonho, que sorvete na padaria, irmão? Mas posso pedir um pouquinho mais? Posso. Então eu quero um sorvete e uma água. Irmão, nós temos que aprender que com Deus as coisas são grandes. Deus, ele não tem limitações. A nossa mente é que limita Deus. Não tem limitação para Deus, não existe. Você vê aquele menino que nasceu lá em Muniz Freire, que aceitou Jesus com 6 anos de idade, você viu aonde ele estava no dia 7 de setembro.
Não tem limitação, irmão, não existe. Fora outras honras que ele recebeu de homens de Deus. Puxa, quando o missionário foi na Coreia, a honra que ele recebeu na Coreia. Quer dizer, sabe, mas por que que isso acontece? Porque é a pessoa que pensa grande, sonha grande, né? Eu lembro, irmãos, que eu ficava vendo o pessoal ali falando de uma avenida lá na França, chamada Champs-Élysées. Eu ficava vendo aquela avenida, sabe? As reportagens que eu via, e eu falava assim, puxa vida, um dia eu ainda vou tomar um café nessa avenida. Um dia eu vou. E aí, o tempo foi passando, Deus operando. Aí, de repente, o que Deus ele fala? Alegra-te no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do quê? Do teu coração. Se alegra em Deus, que Ele vai conceder o desejo do seu coração. Aí veio a viagem para Israel. Nós vamos para Israel, é isso? Irmãos, teve uns voos que foram pela Holanda. Outros voos foram para outros países. Você acha que o meu voo para Israel passou aonde? Na França, irmãos. Na França. A hora que eu desci ali na França, eu falei, hoje eu vou matar minha vontade de tomar o meu café na Champs-Élysées. Aí fomos lá, levou a gente lá perto da Torre Eiffel. Aí ali ele falou, dá para caminhar, aqui tudo você anda aqui. Mas o pastor Jaime já tinha me falado, ali é tudo andando, irmão. Você desceu ali, você vai andando ali, o pastor Jaime já tinha me dado os toques. Aí nós chegamos lá, irmãos, aí eu sentei lá, sabe, quando você paga de bacana. Eu sentei lá, falei assim, e lá o descafeinado, que eu estou tomando café descafeinado, é decafenier. Eu falei assim, um decafenier? Aí eu sentei assim, sabe, com aquele amor que o Pai tem por mim, né? Porque Ele que preparou isso tudo. É Ele que preparou. Quer dizer, mas eu estava indo para Israel. Ele falou, eu sei, meu filho, mas você não quer tomar um café lá na Champs-Élysées? Vamos parar na França. Quer dizer, toma um café. Pastor, mas Deus faz isso? Deus faz muito mais, porque Ele te ama. Se Ele deu a vida por você, imagina como Ele te ama. Por isso que o Eliseu entendeu isso e falou, está vendo essa unção aí, que esse profeta tem, que o Senhor tem? Eu quero ela dobrada. Ele entendeu, irmão, na hora de pedir. Tanto é que o Elias falou assim, olha, coisa grande você pediu, hein? Você pediu, mas não é para pedir, irmão? É ou não é? Né? Já pensou alguém chegar numa concessionária de carro e falar assim para você, escolhe um carro para você? Pensou? Aí você olha e fala assim, não tem nenhum poisézinho que eu não quero fazer você gastar. Ele fala, não, mas eu que estou te dando. Eu que estou dando para você. Escolhe. Eu fico até sem jeito. É porque você não sonha, irmão. Se você estivesse sonhando mesmo, você já sabia até a cor. Se você já tivesse falado com Deus sobre essa situação, você só estava esperando a oportunidade. Você só estava esperando ali. Tanto é quando aparece alguém, né? Você não fala, é esse, é essa. Como é que você diz que é essa? Eu orei, eu sei que é essa aí. Eu sei. As pessoas falam para mim, mas será que é? Eu falei, não tem será, é essa daí, eu já orei. Eu sei, quer dizer, por quê? Quando se trata de ter sonhos, e quando se trata de pedir, você tem que estar preparado, irmão. Ele pediu, aí o que aconteceu? Vamos aqui, vamos concluindo, essa reunião não é demorada não. Versículo 11, e sucedeu que eles indo andando e falando, eis que o carro de fogo com cavalos de fogo, os separou do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Irmãos, quando Elias estava subindo na carruagem de fogo, no carro de fogo, caiu a capa dele, caiu, pessoal, a capa, logo a capa.
A capa caiu. Mas por que também o Elias não esquentou a cabeça com a capa? Irmão, Deus está arrebatando ele, vai precisar de capa nada. Ele foi com Deus embora. Ele vai se preocupar com capa. Aí a capa caiu. Se o Eliseu tivesse distraído, porque tem gente que não sabe nem o que é uma unção, né, pessoal? Eu estava aqui na igreja, mas o meu primo Frederico está abrindo uma igreja e ele está pedindo para eu ir com ele. Essas pessoas não sabem nem o que é unção, pessoal. Não faz nem questão de unção, de nada. Eu vou lá. Não, eu vou lá porque tem muito isso. Eu vou lá porque é mais perto. Eu vou lá. Não tem esse negócio, irmão. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu, quando ia para Sé, tinha dia que eu pegava 2 ônibus. Estava nem aí, quer dizer, Deus estava me dirigindo. Mas aqui na esquina, tudo bem, é bom na esquina, amém. Mas só que você tem que ser dirigido por Deus. A hora que a capa caiu, o que o Eliseu fez? Foi lá, pegou a capa, irmão. Ele pegou, se tivesse distraído, ele nem ia perceber que a unção estava lá. Tem gente que não percebe. A hora que ele pegou a capa, olha o versículo 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Olha aí, pessoal. Ele tinha visto Elias fazer isso. Tinha ou não tinha? Pastor, eu tenho visto tanta coisa. E o quê? Então não tem, irmão. Você tem visto tanta coisa, você não tem agido na fé. Pastor, você falou que tem 2 testemunhos de prosperidade que foi para a vida real, para a novela da vida real, né? Então a unção da prosperidade está aqui nesse lugar, toma posse, aproveita, né? Eu vou gravar a minha também, pastor. Claro que vai, em nome de Jesus. Agora, se a capa está aí, você não está nem olhando, pisou na capa, pisando na capa e vai, deixaram um pedaço de pano aqui. Que é isso, irmão? Você tem que perceber quando as coisas de Deus estão acontecendo na sua vida. Você precisa perceber quando Deus está abrindo porta para você, quando Deus está dando oportunidade para você. Quando, eu preciso, eu ainda vou ter um cliente ainda, pastor. Então já que é para sonhar, eu vou ter um cliente ainda que vai gastar 4 milhões comigo. Aí o outro fala assim, não, mas como 4 milhões? Não tem. Nós não temos para produzir 4 milhões, não tem agora, irmão. A hora que arruma o cliente, você vai ver se Deus não abre todas essas portas aí, em nome de Jesus. Você vai ver se Deus não opera. Quer dizer, se ele dá o ministério, ele dá a ferramenta. Se ele dá uma coisa, ele dá outra. Quer dizer, se ele abre uma porta, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Irmãos, a hora que o Eliseu pegou a capa, ele não perdeu tempo. Ele já pegou a capa, já jogou a capa ali, já abriu as águas e ele passou no seco. E depois, se você continuar lendo, é um milagre atrás do outro na vida do Eliseu, pessoal. É um milagre atrás do outro. Mas por quê? Porque ele pediu. Eu quero essa unção aí, eu quero esse poder, eu quero essa manifestação de Deus na minha vida, em nome de Jesus, e ficar firme na rocha. Irmãos, hoje, nós não vamos orar. Depois que eu orar por você, pastor, eu vou para o meu lugar, eu vou sentar no meu lugar. Depois que eu ungir o alto da sua cabeça, aí você volta para o seu lugar, ou pega um lugar aí, né, em nome de Jesus, não tem problema não. Você pode pegar o lugar que você quiser para poder orar, em nome de Jesus, e daí você vai orar. Ali vai ser você e Deus. Pastor, eu vou orar do jeito que eu sempre orei. Vai acontecer alguma coisa diferente? Não. Eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Vai acontecer algo diferente? Não. Se a gente quer algo diferente, a gente tem que fazer diferente. A gente precisa, né? Pastor, poxa vida, eu estava pensando agora. Não, irmãos, você tem que crer. A fé sem a obra, ela é morta. Nós precisamos agir com fé. Pastor, eu quero ser um homem de fé. Isso, glória a Deus. Oh, meu Deus. Sinto a unção de Deus aqui neste lugar. Sinto o calor do Espírito
vindo aqui para operar. Sinto a unção de Deus aqui neste lugar. Sinto o calor do Espírito vindo aqui para operar. Os anjos estão passeando com as bênçãos nas mãos. O fogo está descendo agora. É Deus dando vitória. Como é bom ter Deus no coração. Como é bom ter Deus no coração. Deus, quero receber. Deus, da tua unção. Deus, venho me entregar. Deus, pra te adorar. Somos os teus filhos, és o nosso amigo. Deus, sempre vou te amar. Deus, quero receber. Deus, da tua unção. Deus, venho me entregar. Deus, pra te adorar. Somos os teus filhos, és o nosso amigo. Deus, sempre vou te Declare Deus. amar. Oh, aleluia, Jesus. Deus, quero receber. Deus, da tua unção. Deus, venho me entregar. Deus, pra te adorar. Somos os teus filhos, és o nosso amigo. Deus, sempre vou te amar. Somos os teus filhos, cante isso. Somos os teus filhos, és o nosso amigo. Deus,